Oi gente, mais uma vez aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Osilda Marques e eu sou psicóloga do projeto Violência que não entra não. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a naturalização da violência infantil e o quanto a gente consegue naturalizar isso, não é? No vídeo passado a gente falou sobre o ECA, falamos sobre o ECA, sobre a proposta do ECA. Sabemos que assim, o ECA ele está em vigor desde 1990 e é nosso dever, tanto nosso como toda a sociedade, fazer com que o propósito do ECA ele seja cumprido, ele seja garantido, né, em relação aos direitos de crianças e adolescentes. E é para isso que a gente está aqui hoje. Falando na naturalização da violência infantil, e assim, às vezes eu acredito que até inconscientemente aconteça essa naturalização, né? Porque vem passando de gerações. Quando eu escuto aquele ditado de que tapinha não dói, dói muito. E a gente sabe disso. Esse vídeo levanta questões em relação a isso. A gente tem que refletir sobre essa questão de um tapinha não dói. Eu fui criado assim e eu tô bem, né? Cresci, não morri, tá tudo bem comigo. E quando na verdade não está tudo bem. A gente não pode naturalizar dessa forma. Então assim, vamos pensar juntos, refletir juntos, não é? Em relação a esse assunto. É muito importante. Eu acho que o momento tem que ser dito, esse assunto ele tem que ser dialogado, a gente tem que conversar sobre ele a todo tempo, porque assim, as coisas se movem, não é, em relação a isso, e a gente vê isso com muita frequência, a naturalização. Não é dessa forma que se educa, não é dessa forma que a gente consegue ensinar os nossos filhos e filhas a serem pessoas de bem futuramente, homens e mulheres de bem, não é, e muito bem estruturados. Isso falando psicologicamente, no sentido emocional, no sentido social. Então assim, o tempo de discussão é agora. Chegou. Se vocês perceberem, eu tô aqui com uma camiseta, que é a camiseta que nós usamos em uma campanha que fizemos ali na comunidade do Boqueirão, no Jardim da Saúde, que é Boqueirão Sem Violência. E ali, qual que foi o propósito desta campanha? É mostrar mesmo que não há violência de nenhuma espécie, não é? Nem a violência comunitária, nem a violência social, nem a violência institucional, nem a violência familiar, nem a violência do Estado. Então assim, devemos falar sobre isso, devemos sim ser resistentes e levarem as pessoas a refletir. Não é através da violência que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, que a gente consegue transformar alguém, principalmente crianças e adolescentes que estão aí em fase de desenvolvimento e a gente sabe o quanto é difícil. Antes disso tudo, tem outras questões envolvidas, não é? A gente sabe disso. Agora você imagine, eu vou novamente tocar nesse exemplo porque eu acho que é um exemplo que ele é legítimo mesmo, sabe? E faz com que a gente reflita sobre tudo isso. Sobre o tapinha não dói. Agora reflita aí você, quantos tapinhas que você levou e doeu bastante? E talvez você até os traga agora para sua vida adulta, né? Deixou aí alguma raiz, né, negativa em você. É tempo da gente refletir em relação a isso, tá? E isso, quando eu falo em a naturalização da violência infantil, é abordando todos os tipos de violência. E a gente sabe que tem todos, não é? E a gente já tratou sobre isso em outros vídeos, tá? Acessem lá o Instagram, o YouTube, o Facebook, procurando as definições das violências domésticas infantis. Mas também eu vou deixar aqui um link da nossa revista, que foi a primeira edição nossa do projeto Violência que não entra não. Lançamos em 2018, que lá tem o trabalho do projeto, tem o propósito do projeto, tem as definições de todas as violências e tá assim, bem lúdico, bem simples de entender, tá bom? E assim, quando a gente fala em violência, por exemplo, psicológica, física, né, sexual, abandono e negligência, são violências que deixam marcas assim rigorosas, né? Marcas severas no subjetivo de uma criança e de um adolescente. Então
Então deixa mesmo essa questão das marcas, sabe? E como lidar com esses sentimentos? Porque há mesmo essa confusão, criança pro adolescente. Aquele que deveria estar me protegendo é o mesmo que está me fazendo mal. E aí? Não é? Nós ficamos confusos. Imagina eles. Como que deve ser aí essa ambivalência, essa mistura de sentimentos? A criança, ela é impedida de se posicionar, ela é impedida de falar aquilo que ela pensa. Isso é uma forma de opressão que está no estatuto da criança e do adolescente. Porque a criança ela não pode ser oprimida de forma e de maneira alguma. Quando essa relação do tapinha não dói, é uma agressão física, uma violência física. Imagine como que também é para essa criança. Agora, essa semana a gente ficou, eu acho que a maioria de vocês, todo mundo ficou chocado com o caso da criança de 10 anos, Prada, e que engravidou. Eu fico aqui, gente, de verdade imaginando como que tá a cabeça dessa criança, o quanto isso vai deixar marcas severas para ela. E aí eu vejo de um lado pessoas apoiando essa gravidez absurda e de outro lado pessoas também apoiando essa condição de criança, de essência de criança, da fase de criança, respeitando essa fase dela. Sabe aquele adulto que pula? Acontece muito isso, né, gente? Aquele adulto que pula a fase da infância. E de repente, quando se torna adulto, você vê um adulto extremamente infantilizado. Exatamente por isso. As fases, elas existem para serem vividas. A fase da criança, depois tem a transição, né, aos 12 anos para a adolescência e depois para a vida adulta. É uma construção, é uma trajetória. As crianças, elas têm que brincar, elas têm que se conhecer, elas têm que crescer adultos sem rancor, sem mágoa, porque a gente sabe que esses tipos de violências todos, eles são replicados para as famílias futuras. Se eu fui criada de uma forma violenta, não é? Se eu levei vários tapinhas e não doeu, ou doeu, é lógico que eu vou replicar aquilo. E assim, eu fui ensinada assim, eu também farei assim. Não é esse tipo de reflexão que nós temos que fazer. Temos que falar sim, conversar sobre esses tipos de violência, não é? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar das crianças e dos adolescentes. O universo deles é totalmente diferente do nosso universo. A gente já passou por muita coisa quanto adultos. Eles estão começando a traçar esses caminhos, né? De conhecimento, de aprendizado, de amadurecimento. Então tudo isso é uma construção. Vamos se colocar no lugar dessa menininha de 10 anos. Olha só a forma que ela foi violada em todos os sentidos. Ela foi exposta quando não deveria ser, e o ECA garante isso também. A gente falou nos outros vídeos. Dá uma olhadinha lá nos outros vídeos para vocês verem os artigos, construção, enfim. Nós falamos sobre isso, né, no ECA. Ela foi exposta, ela foi violada, ela foi machucada, tanto subjetivamente quanto fisicamente. E a gente não vai falar sobre isso? Não, a gente tem que falar sobre isso sempre, porque é o nosso dever a lutar por direitos de crianças e adolescentes. Gente, afinal de contas, é o futuro, é o nosso futuro, é a nossa esperança. Então vamos falar sobre isso sempre, vamos dialogar, não é? Vamos tentar olhar os nossos filhos, criar hábitos diferentes, de formas que não precisem ser usadas de violência para educar. Não precisa. O diálogo é a melhor ferramenta para combater a violência infantil. É entender que são sim sujeitos de direitos em desenvolvimento e que é demandado para a gente essa obrigação de ajudá-los a traçar esse caminho aí em direção ao desconhecido, ao conhecimento, à aprendizagem, tá certo? No finalzinho desse vídeo eu deixo algumas dicas para vocês, porque eu sempre fico pensando, nós, quanto adultos, a gente gosta muito de elogio, não é? É bom receber elogio, mas é muito gostoso a gente ser elogiado. Elogiados em casa, por familiares, elogiados na escola,
quando, né, na faculdade, escola, enfim, elogiados. Agora vocês imaginem só para uma criança. Isso muda, viu? Muda hábitos, muda comportamento. Então, assim, se você não tem o costume de elogiar os seus filhos e filhas, reflita sobre esse assunto. Vá construindo devagarzinho, né? É muito bom. Eles vão se sentir seguros também. Então, elogie mais. Diga para os seus filhos e filhas o quanto eles são importantes, o quanto você tem orgulho deles, o quanto você é feliz porque ele existe. Diga para os seus filhos e para as suas filhas, por exemplo, executar alguma coisa, fazer alguma atividade, alguma tarefa, seja ela na escola, em casa, alguma coisa nesse sentido que demandem para eles algum esforço e eles não conseguirem, diga para eles que você sabe o quanto ele tentou. E se ele não conseguir agora, certamente lá na frente ele vai conseguir. Eu acho que é esse estímulo que a gente tem que dar para eles, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui as dicas, né? Vamos trabalhar sobre isso aí, vamos refletir e a gente consegue fazer, tá? Nos acompanhem lá nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. É muito legal as nossas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer assunto novo que vocês queiram que eu traga, deixa aqui nos comentários, tá bom? Nos acompanhem. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem bem, se protejam. Tchau. Beijo e até o próximo vídeo.